Arquitetura e Design. Oferecimento CKS Incorporações. Construindo qualidade. E Ideli Ambientes. Essencial é ser você. Boa tarde, o Arquitetura e Design de hoje está começando e como vocês podem ver, sextou realmente, né? E nada melhor do que a gente começar a sexta-feira falando e conversando sobre 3 pilares que sou apaixonada. Primeiro, sobre beleza, depois livros e também, por último, redes sociais. Então, eu estou realmente hoje num programa super à vontade e claro que tudo isso envolve arquitetura, né? E como vocês sabem, eu e Jaqueline, minha mãe, estamos sempre produzidas, maquiadas, embelezadas, maravilhosas, muito elogiadas. E temos essa parceria então com o Spa e a Estética Permita-se. E hoje trouxemos a arquiteta Maristela Ortiz, que fez o projeto todo dessa estética, para conversar com a gente sobre esse conceito que é maravilhoso. Primeiramente, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, mãe. Muito e o boa Gustavo tarde. também está aqui conosco, que depois vai conversar sobre o Anuário Arque, que daí entra na parte dos livros que também sou apaixonada. Maristela, vamos começar contando um pouquinho sobre esse spa? Vamos. O spa, ele fica ali na Tito Livio, né, Zambecari, no Montserrat. Era um pavilhão, que o pavilhão estava no osso, tijolo, telhado aparente. E as clientes me procuraram para fazer esse spa. Primeiramente, assim, eu quis aproveitar a parte industrial, né, que é todo metal aparente, tijolo sem reboco, só que também a cliente me pedia elegância e requinte. Como eu vou agregar isso num pavilhão industrial? Bom, pensei os elementos que eu tinha, metal, telha aparente, eu disse, eu vou aproveitar isso, eu não vou perder. Claro, porque é super bacana e tá em alta hoje em dia essa pegada, né? Isso. Então é legal. Vou aproveitar o que eu tenho e botar elementos pontuais. Aí eu trabalhei com gesso, né? Mármore, imperador, que dá uma certa elegância. E ela queria uma característica de bem-estar. Tá? O que eu vou... Bom, vou trazer o verde. Só que eu tinha um condicionante para o bem-estar do verde. Não tinha iluminação. E a parte da irrigação também ficaria difícil, porque é uma coisa existente. Fiz a parte de vegetação artificial. Tem até a parte do elevador, que é um elemento vertical, que eu fiz toda a cobertura cobriu todo ele, revestiu ele, né? Ficou bem bacana. Todo ele, ficou, então na entrada já dá uma certa, que legal isso, né? Aquele verde, né? O piso, eu usei o padrão concreto, um piso vinílico, que também dá aquela área industrial, mas fica bem elegante. Assim. E funcional, né? Funcional, que é limpeza, né? Eu ia comentar que a limpeza fica mais prática, ainda mais quando se fala de estética, né? Que tu tem que ter um giro de limpeza super alto. E também tentei levar a parte ambiental pro espaço, que é a madeira de reflorestamento. Sim. Né? Que eu usei o pinus, ele não é um pinus autoclavado, ele é um pinus... prensado, são lâminas de pinos prensado. Então, toda a parte de deck, aquela parte de madeiramento, que depois vai aproveitar. Sim, daqui a pouco já vai entrar algumas fotinhos para vocês também entenderem e ir nos acompanhando em todo esse conceito que a Maristela está nos contando. Né? Então, é isso. E a parte de gesso. Coloquei gesso 3D, que é a parte do lounge, né? Olha que bacana, inclusive já temos fotos, que essa área é a do spa, né? Essa é a spa, esse ripado que vocês estão vendo ali é toda madeira de reflorestamento, os pilares de madeira, tudo. E o deck também, que encontra-se com o piso vinílico concreto, né? Que é a parte mais de circulação, que eu pensei em botar uma coisa prática de limpar. Não, e ele ficou muito harmônico, né? E inclusive, assim, a tua vegetação, quando tu falaste que ela é artificial, mas ela se parece tão real, que é o caso até que nós temos aqui depois do estúdio para tu perceber também. Então, isso é muito bacana, toda aquela parte lá é vegetação artificial. Sim. Então, tu olha, parece natural. Sim, mas realmente, ela é tão perfeita. E agora, assim, já saiu uma outra linha que o Renato coloca, que é mais natural ainda. Não, tu não percebe. Eu fui na loja dele, assim, tu não. Tecnologias, não é mesmo? Tecnologia, Essa é a parte dos fundos ali, ali é o lounge do café, que as pessoas ou estão fazendo
fazendo um lanche e quer fazer a unha. Sim, já aproveita. E senta. E o gesso 3D ali com a iluminação atrás. E ali é uma placa de aço cortem, né, com iluminação. Ela é recortada, a letra, laser, e tem a iluminação por trás. Iluminação por trás. O aço cortem eu tentei levar a parte industrial também. Para não perder tão a característica do prédio, né? E essa é a fachada que a gente realmente pode ver que é um grande galpão, que quando a gente entra é maravilhoso. Não, quem foi lá no início, quando não tinha nada... E depois percebeu eu mostrava que as perspectivas, as 3D, não acreditava que ia ficar. E tu construiu mais área? Construí aquela parte do mezanino, onde são as partes de salas de massagem, é toda nova. É toda nova. Não tinha bacana. Só tinha um pedacinho de mezanino e eu bem botei nessa toda a parte estrutura. envidraçada que dá para fachada, ali é que fica toda a parte de make, de cabelos, que quem nos atende lá é o Ad, maravilhoso. Maravilhoso, né? Nos deixa assim plenas, maravilhosas todos os dias. Querido. Ele até briga comigo, porque eu não dá tempo, Não dá tempo. Porque estou sempre na obra e correndo E vamos, pra lá e pra assim, cá. eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar sobre conceitos. Porque, pra mim, quando tu entra em um projeto novo ou algum local que eu não conheça, eu presto atenção em todos os detalhes que fazem sentido, né? Porque fazem parte desse grande conceito. E eu me sinto realmente nesse bem-estar da Permita-se, porque é o ambiente, são as cores, é a música escolhida, que também tudo fica ornando. É uma composição, tudo, exatamente. Uma coisa completa a outra. O cheiro, né? A gente entra, seja um uma aroma delícia. especial. E as pessoas, né? Claro. Então é todo um conjunto. Olha o elevador. Esse é o elevador que a gente falou que é o todo elemento revestido. vertical, né? Revestido uma suntuosidade do lustre de cristal bem na frente, né? Que tu enxerga lá debaixo. Que isso é o legal, né? Tu tem todas as canalizações que estão ali, ó, pintadas de marrom, então as canalizações... Tudo aparente. Que resgata ainda mais essa pegada industrial, né? E daqui a pouco tu tem um lustre de cristal. Né? Então é a elegância. É um contraponto que fica legal, né? Fica moderno. Aí já tá o spa com o wall, né? As cortinas. Sim, que dá todo a proprietária. Não, essa área, meu Deus. Área é o bem-estar, incrível. Né? Tu entra ali, parece que tu vai Sim, tu já baixa assim, já baixa a tua Porque eu acredito que aquilo, né? A gente tem que sair da rotina para relaxar. Então, nada melhor do que a gente estar num spa que tá nos passando esse bem-estar, essa tranquilidade e nada melhor que um ambiente assim, né? E eu acho que o grande objetivo também, né, Maristela, foi realmente, quando tu entra lá, não é só por uma coisa rápida, né? Não. Muitas vezes é que tu quer te presentear. Sim, tu tira um tempo pra ti, né? É o teu tempo. Por isso que o nome tá perfeito, Permita-se. Se permita. Olha. Justo. É bem, tá bem de acordo. E as cores, porque eu vi que tem o cinza do concreto, o marrom, dourado e o fende e o concreto. Que são as cores do logo também. Sim. Da Permita-se. Então eu tentei casar já para esse lado. Não, e os bacana. Tecidos das poltronas, das cadeiras, sim, que são mais especiais, tanto dourados, né? Da maquiagem e dos lavatórios, são lindos. Envelhecido. São lindos, que aí sim, tu chega perto, tem aquele brilho que dá todo o toque especial. Ai, fica incrível. Inclusive vai ter novidades, não sei se vocês já estão sabendo. Sim, que já estamos sabendo. Vai ter um outro espaço para cabelos. Conta pra nós, porque a gente fica ali naquele segundo andar, vendo aquele teto de vidro, então o que vai acontecer ali? Ali vai ser um outro salão, mas é mais voltado para o bem-estar do cabelo. Tá? Então é um outro tratamento, um outro tipo de lavagem, iluminação. É bem... A Cristal estava me falando assim, até eu peguei um pouquinho só. Pelo que ela me contou, é até um tratamento que não existe assim nos outros spas da região. É uma coisa bem exclusiva, única. Então vai ser bem bacana também conhecer. Inclusive, lá no spa, lá no debaixo, aquela maca molhada, só tem ela e outra no Brasil. Sim, porque os maquinários também são todos importados da Itália, dos Estados Unidos, né? Já tem aí um baita diferencial de qualidade de produto também. Com certeza. Então, nada melhor que fazer um projeto adequado para isso. Ficou perfeito e a gente vê o primor do teu detalhe no projeto. Porque eu te confesso, quando eu fui a primeira vez lá, eu me encantei com o local e eu sou muito crítica, assim, ó, e eu não consegui ver nada, é tudo muito perfeito, assim, meu Deus, é uma tudo bem pensado, tudo né? Muito bem pensado, tem detalhes, ele é cheio de detalhes,
Ficou muito lindo. Tem a cortina d'água ali. Tu já chega, já relaxa com a já relaxa, exatamente, exatamente. Bem legal. Até acho que não mostraram ali, mas... Não, mas daqui a pouco a gente vai soltar um vídeo que eu, é claro que fui lá gravar algumas imagens para vocês, né? E mostrar também esse ao vivo ali, tanto dessa água maravilhosa, dos espaços super aconchegantes. Mas antes de eu soltar esse videozinho, eu queria que tu contasse um pouquinho do teu escritório. Pra gente não perder esse gancho, porque é super bacana a gente conhecer também como o arquiteto trabalha. Bom, eu tô no mercado há 20 anos, né? O meu escritório é eu e mais outra arquiteta, que trabalha fixo assim comigo. E além dessa, tem mais 3 que trabalham terceirizados. Certo. Que eu determino assim, por exemplo, essas 3, uma procura fazer a parte legal do projeto. O que é a parte legal? Prefeitura, EDEP e demais. Sim. Parte mais outra parte dos bombeiros, que hoje em dia está bem complicado. Muito muita exigência e tu tem que ter uma pessoa só para aquilo ali. Com certeza. E a outra fica a parte de comercial e residencial, né? Que ela desenvolve esse projeto. Na verdade, o contato do cliente é meu. Eu faço o contato, pego o briefing com o cliente, vejo o que ele quer e distribuo para fazer a diretriz é toda minha, né? Claro, com todo o acompanhamento meu. Sim. E a outra arquiteta que fica no escritório, ela pega a parte de graficação, desenhos 3D. Sim. E eu fico com a parte de obra, execução de obra e acompanhamento do cliente. Perfeito. Né? Então, o meu tempo é meio curto, assim, para ficar desenhando no escritório. Sim, então, lógico. eu dou a diretriz para elas e elas... O meu escritório é ali na Carazinho, em Petrópolis. Certo. Né? Estou há 1 ano ali já. Antes era na José Bonifácio, agora eu... É assim, meu dia a dia é corrido. Tu viu, né? Que sim. Cheguei aqui, sentei. Mas a gente super entende, porque lá em casa, tanto a minha mãe quanto meu pai são arquitetos, né? Então essa correria, a gente tá super acostumada. Tu tá no meio, né? Isso. Bem, certeza, sabe bem como funciona. Tudo. E é isso aí, o escritório é... mas muito bacana ter essa equipe junto, né? Não, isso é tem importante. Que ter o apoio, sozinho exatamente. Eu não consigo fazer. Eu vou aproveitar então para antes do intervalo a gente soltar esse videozinho feito por mim. Eu espero que vocês gostem e aproveitem cada detalhe que tem o Permita-se, que é super gostoso. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês sabem que todos os dias eu e a Jaqueline temos uma mega produção de cabelo e maquiagem. Estamos sempre super arrumadas para apresentar o programa Arquitetura e Design. E hoje é o dia de eu vir aqui no Permita-se, já estou pronta e arrumada para mostrar um pouquinho para vocês do spa e da estética. Todos os materiais, a parte arquitetônica, tudo que foi pensado pela arquiteta, que eu sei que está aí conosco hoje no estúdio. Um pavilhão com estruturas de metal, tijolos, aparentes e com estética industrial se tornou o spa Permita-se, que possui 3 andares com diferentes funções. O primeiro com espaço kids, onde a criança pode se divertir nesse meio tempo, e também com um elevador para facilitar o acesso. O conceito do espaço é baseado no intuito das pessoas saírem das suas rotinas para relaxarem em um ambiente tranquilo, com estresse zero, músicas em tom baixo e escolhidos com cuidado em um clima propício. No segundo andar, na parte da frente, possui a área da maquiagem, lavatórios e as estações dos cabeleireiros. Sem contar com o uso de vegetação artificial, o qual traz tranquilidade sem perder a elegância e sofisticação. Seguindo para a recepção, podemos ver a esmalteria em um local específico e também um café para uma área mais descontraída. E as cores destacadas são o marrom, dourado e o Fendi, que seguem as tonalidades da marca. E por trás dessa porta se encontra o delicioso espaço de spa, com hidromassagem e camas para receber diferentes tipos de massagens.
lembrando que todas as máquinas são importadas da Itália e dos Estados Unidos. O piso vinílico com aspecto de concreto complementa a madeira e as pedras que foram utilizadas como principais materiais. E no terceiro andar, foco para o tratamento capilar, método exclusivo e inexistente nos spas da região. Além disso, salas para outros tipos de tratamentos estéticos. E eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho de conhecer sobre a arquitetura aqui do Spa Permita-se, e fica o convite para vocês virem aqui se deliciarem com os serviços que são maravilhosos. Ah, vocês puderam sentir um pouquinho, né? De todo esse clima relaxante, de beleza, de massagem. Eu tentei passar um pouquinho dessa minha visão para vocês. E como é legal ter esses vídeos para mostrar bacana, realmente ali o ao vivo, né? Sim, sim. E é legal o feedback para o profissional, claro. Né? Você captou tudo que eu quis, que bacana no projeto. Isso que é legal. Foi muito legal. Eu fiquei só cuidando aqui, né? Ó, ela falou direitinho. Ah, não viu? Eu dei pesquisada isso é legal. Porque ela falou justamente o que eu tentei passar para vocês. Muito bom. Muito bom. Gostaram, então? Aprovado? Aprovado. Então aprovadíssima. Então tá ótimo. Isso que eu gosto de ouvir. Eu vou aproveitar, então, para a gente chamar um intervalo. E na volta a gente vai começar conversando sobre o Anuário ARC, que inclusive a Maristela postou o Permita-se lá. A gente volta já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Estamos ao vivo também pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube, plataformas digitais que vocês podem acompanhar também ao vivo aqui conosco. E agora entramos num assunto que eu também amo, que é sobre livros. Eu tenho aqui, ó, o Anuário ARC comigo, que é um livro repleto de projetos de arquitetura. E eu vou começar perguntando para o Gustavo, que é o criador, né, do livro, como é que é essa experiência de realmente projetar todo esse anuário? É fantástica. Eu imagino que deve ser. O mais legal de tudo é trabalhar com arquitetos e designers, né, que são pessoas reconhecidamente exigentes, né, Maristela? A gente acaba evoluindo muito porque, a Maristela e outros profissionais viajam, conhecem outras realidades, outros países com publicações sofisticadas e a gente volta para o Brasil sempre um pouco mais exigente, né, Maristela? E aí atender a esse público, para mim, é gratificante, porque a cada ano a gente consegue fazer um anuário melhor. E diferente, né? Exato. De um ano para o outro. Exato. Então, assim, como é que é tu fazer todo ano a mesma coisa? Nunca é a mesma coisa. São experiências diferentes. Exato, exato. Então, assim, já fazem 10 anos que a gente publica anuários. Eu comecei na Serra e esse anuário da Serra já está indo para a 10ª edição. Mas eu sempre tive a ambição de fazer algo no âmbito estadual, e na 4ª edição do meu livro da Serra eu tive, além da ambição, a coragem de fazer, né, que foi muito difícil o primeiro livro. Então a gente fez esse livro estadual e esse projeto que a gente acabou de ver, que é da clínica, né, da estética, né, foi esse projeto que ligou eu à Maristela. A gente se conheceu por causa desse projeto. O projeto tem um astral legal, tanto quanto a pessoa que projetou. E aí foi um privilégio que esse projeto acabou nos unindo. Né? E tu tem que ter toda uma equipe, porque tu recebe... Como é que funciona exatamente? Porque ele não é apenas uma publicação, existe todo um processo, né? Processo diferenciado de somente... O final é a publicação, mas conta um pouquinho como é que é esse início... Que acontece uma seleção, como é que é isso? O que acontece? Tem muita gente que pensa que a gente trabalha uma vez por ano, né? Quando, na verdade, a gente trabalha o ano inteiro. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas, muitos profissionais que desejam participar e a gente abre as portas para que as pessoas se inscrevam para participar. Então, a gente tem 80% do conteúdo que é avaliado
por uma universidade de Lajeado chamada Univates. Então as pessoas se cadastram no site, enviam imagens, enviam plantas, enviam briefing, e todo esse material é catalogado, é colocado em pastas anônimas, ou seja, os professores não sabem de quem é o projeto, de quem é o projeto que eles estão avaliando. Essa banca coloca notas nos projetos e a gente convida os mais bem classificados. É um processo seletivo. É um processo seletivo. Como se fosse isso é bacana, né? Que aí move também essa parte de desafios, né? Da pessoa, do profissional também querer se desafiar para participar do concurso. E acaba surgindo matérias até para a própria universidade divulgar e falar para os estudantes. Eu acho que deve dar uma boa mexida nisso. Sim, né? Inclusive uma das nossas contrapartidas com a universidade é abrir o espaço de 2 páginas para 2 estudantes. Aliás, bacana. Estudantes não, recém-egressos. Sim. Né? Ou seja, a gente sabe como é difícil para um arquiteto, quando ele sai da universidade, abrir um escritório, começar um trabalho. Então, a gente dedicou essas 2 vagas para escritórios recém-abertos. Então, isso é bacana porque como é um livro também de conteúdo e de divulgação do trabalho dos profissionais, para quem recém-formado, é bacana de um método para divulgação. Exato, então assim, estimula a criatividade, estimula a competição, estimula a pessoa que está começando. Né? Dificilmente, quando a gente começa, alguém te dá um estímulo desses, né? Na verdade, a gente tem muito mais desafios e pedras no caminho do que alguém te dando uma mão. Então, a gente quer fazer esse papel, a gente quer cumprir, e a gente tem conseguido cumprir com esse papel. E publicado recém-egressos, publicados profissionais com um trabalho muito bom. E também a gente tem uma margem no livro de 20% de projetos que acontecem, né? Por exemplo, uma loja me liga, olha, Gustavo, a gente está aqui num projeto incrível que isso tem que sair no livro. Né? E o profissional ainda não nos conheceu, não conheceu o processo seletivo, a gente tem uma margem para encaixar. Sim. Né? Mas a ideia disso tudo é qualificar o conteúdo. Né? Porque e o resultado gráfico é lindo. Vocês devem passar também por algum crivo das fotos, né? Existe toda uma parte design de gráfico, design gráfico, né? Que tem todo um cuidado. Isso, ali. Na verdade, a gente tem um fotógrafo que faz as fotos do livro inteiro. Sim, para ter até esse padrão, né? O padrão de cor, padrão de luz, padrão de alinhamento, né? Então a gente tem todo um cuidado, porque a gente sabe que como mídia, a gente não deixa de ser formador de opinião. Sim. Então a gente precisa formar opinião com base num conteúdo de qualidade, porque senão eu estou formando uma opinião destoada, né? Sim. As pessoas usam esse livro, inclusive, em sala de aula. Sim, ele é bacana para pesquisa, né? Exato. É uma referência. E eu vou aproveitar e vou abrir aqui na página do Permita-se, porque eu quero perguntar para a Maristela, então, como é que é essa sensação de estar com um projeto publicado? É muito legal ver o teu trabalho reconhecido, né? E eu admito que é um livro bem pesado, porque está recheado de projetos mesmo aqui. Não, isso aí é um projeto melhor que o outro, né? Tu não sabe qual. É bem bacana. E a gente o que a gente percebeu? Ele tem muito conteúdo legal. E esse conteúdo estava basicamente no impresso. Então, a gente percebeu que dentro desse livro tem mais de 500 fotos, né? E a gente partiu e colocou isso tudo num aplicativo e no próprio site. Então, o que a gente fez? Tem os parceiros, cada foto que a gente colocou nesse site tinham várias marcações. Né? Então, a gente marcou ali mármore branco, escada de metal... Cada característica... Cada um dos seus materiais. Exato, Ou seja, é uma fonte alimentadora e isso do aplicativo é uma coisa nova. Surgiu este ano? Sim, surgiu então, esse ano. Então, é algo novo, bacana. Então, assim, o que acontece? A gente percebeu que ali dentro tem um conteúdo riquíssimo. Inclusive, eu abri aqui o site, que é onde realmente a gente pode botar o que procura aqui para facilitar, né? Na hora da tem uma ferramenta de busca, né? Então, assim, o que você procura? Se tu colocar mármore, vão aparecer projetos que tem mármore, né, e até os parceiros, né, os fornecedores. Fornecedores. Então, assim, eu estou procurando uma vidraçaria. Vai aparecer todas as vidraçarias que apoiaram o livro. Sim. Quando tu clicar nessa vidraçaria, tu vai ver para quem que eles trabalham,
né? Quem eles apoiaram. Sim, já é uma pesquisa, já é indicada, né? Ali já tem a assinatura do profissional e fica vendo exatamente quem foi o fornecedor. Né? Isso, e assim, esses fornecedores que estão no livro não são quaisquer fornecedores, porque eles trabalham com os melhores. Claro. Né? Então, quando tu vai fazer um orçamento, uma profissional vai fazer um orçamento, ela precisa de referências seguras, né? Até porque esse orçamento pode dar muita diferença dos que tu já tem. E o cliente contrata aquele serviço e tu não tem garantia que aquilo é bom. Sim, né? claro. Aqui é quase como um aval. Por isso, com certeza, por isso que a assinatura do profissional é muito importante, porque ele carrega na sua bagagem, né? Ele já passou por vários, já houve uma peneira, talvez, em vários anos, e tu acaba... Sim, né? são anos de experiência com o parceiro, quem funciona, quem não funciona, aquele lá não dá. A gente tem 300 empresas nesse livro. Sim, imagina. Né? Dentro de um universo de 1.000, 2.000, 3.000 empresas, é um baita filtro. Com certeza. Né? Não, e tu ter uma peça dessa, um livro desse, é lindo para tu deixar assim em cima de uma mesa com o projeto certeza. Aberto, porque lá no Permita-se fica com um projeto, né? Fica lindo. Sim. Ele tem um aspecto de objeto, ele tem um aspecto de troféu, porque assim, para profissional encerrar o ano dela com um projeto publicado, não deixa de ser um reconhecimento. Claro, né? Com certeza. E para o cliente que tem esse projeto publicado, é um orgulho. Né? Por mais que Ainda mais tu adquirir o livro do tipo, tem algo meu ali dentro também, né? Sim, Isso tem um a sabor cliente diferente. do Permita-se, ela ficou maravilhada, né? Nossa. Então a gente Né? tem todos Publicado o projeto Isso. dela. Isso, então a gente tem todos esses Aquela artifícios lisonjeada. no impresso, né? E a gente levou todo esse conteúdo para o digital para que ele fosse ferramenta. Então aqui Sim. tu tem o status de reconhecimento, de prêmio, né? De objeto. Eu gosto de livros, eu sempre gostei. E não foi à toa que eu fui parar nesse mercado. E no mundo digital também tu traz a facilidade daquela informação mais rápida, que Exato. às vezes tu não tá com um livro ali contigo. Exato. E tu precisa de alguma pesquisa no momento, buscar algum fornecedor, e que aí é bacana tu ter essa movimentação rápida, né? Isso, num ano de site aplicativo a gente tem quase 1.000 imagens. Sim. Né? Daqui a 10 anos eu vou ter um Pinterest meu Sim. com 10.000 imagens. Né? E 10 as pessoas mil... amam ver essas fotos para pegar referências, Exato. decoração, é muito, muito bacana. E a Exato. qualidade do livro é muito legal. Sim, dá pra ver que é um baita livro. A gente tem cuidados. Esse ano a capa vai ter um material que imita o couro. Ó, bacana. Então, A cada assim, ano sempre tem um vai aprimoramento, renovando, né? Sim, e assim, agora esse ano a gente quer aprimorar ainda mais essa questão impresso digital. Então, na página da profissional vai ter um QR Code. Que vai direto Tá? pro digital. E vai direto para o vídeo do projeto. Agora vai entrar, então, o vídeo. Isso, Ó, então. Constanza, Legal, né? mais ou menos o que tu Novidades, fez. Mas a gente não tem uma apresentadora como tu. A gente não Quem sabe, né? tem. A gente Quem não sabe? tem apresentadora. É um vídeo mais institucional do projeto. Sim, para mostrar realmente todos os detalhes, mínimos detalhes. A gente coloca elas a apresentar o trabalho delas. Claro, o isso que é é um bacana. desafio, né, Marissa? Também. Foi um desafio. Mas Desafio, mas quando tu estás na frente do teu cliente, tu já faz isso, né? Já. Muitas vezes tu diz, a rotina, pois é, né? mas é a tua É o rotina, meu tu dia a dia apresenta. isso, apresentar Tu apresenta, o- tu É defende verdade. o teu projeto, tu explica, tu coloca os prós e contras. Então chega nesse momento, tá Sucesso. barbada. Queria Sucesso. agradecer a presença de vocês É, dois. eu que Adorei agradeço. conversar um Muito pouquinho dessa bacana. estética maravilhosa. Agradeço a vocês a participação. E conhecer né? um pouquinho mais do livro Arque, esse anuário, que é lindo, né, gente? Vamos combinar. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pelo Obrigada. espaço. Obrigada. Bacana mesmo, obrigada. Vamos chamar o intervalo e na volta teremos nova convidada para conversar um pouquinho mais sobre redes sociais. A gente volta mais. Volta com a Arquitetura e Design de hoje. E agora estamos com uma nova convidada, a arquiteta Ellen Firmino, que além então de ser arquiteta, também possui um blog, um site para falar sobre arquitetura. Mas antes da gente entrar nesse quesito, eu vou convidar a Ellen a conversar um pouquinho mais sobre esse trabalho que ela possui, que ela projeta, vários ambientes incríveis, participou de mostras de arquitetura também. Sim. Então, seja bem-vinda, boa tarde, primeiramente. Boa tarde, gurias. Adorei a tua presença aqui. Antes de mais nada, eu quero desejar sucesso para você nessa Obrigada. trajetória Obrigada. do arquitetura e design repaginado, né, de uma nova forma. E fico feliz pela arquitetura ter mais um espaço,
né? Claro, isso para que a gente possa divulgar o nosso trabalho e o que o arquiteto faz. Isso é muito bom, né? Outro dia eu fiz um evento comemorando 5 anos e o lançamento do site novo e fizemos um diálogo com alguns colegas. E uma das coisas que foi muito comentada a respeito disso, das pessoas entenderem o que a gente faz. Né? O quão profundo é o nosso trabalho dentro da casa do cliente, né? E isso é algo que, quanto mais espaço tiverem para poder isso ser discutido, melhor. Eu acho que isso é importante, inclusive também começou ano passado retrasado, enfim, também tem a Rádio Arquitetura, o programa, né? Então, assim, eu acho que vários canais, os blogs, o site, então a gente está aí com todos os meios, né, para as pessoas começarem a entender um pouco mais esse universo, né? E ter mais a informação também do profissional, né? Sim, também. E que é complexo e que ele se mistura também com outras áreas. Com né? certeza. Então, eu acho que quanto mais se explicar sobre todo o processo e sobre o que realmente a gente faz e o que a gente... O que a gente comenta muito lá no Casa de Raiz é o retorno que essa arquitetura tem para as pessoas. Sim. Né? Antes de mais nada, a gente fala de arquitetura, vai na profundidade da arquitetura, mas a resposta que essa arquitetura dá para as pessoas é o que mais nos interessa divulgar. Para que as pessoas entendam que isso faz a diferença na vida delas. Sim, as pessoas respiram a arquitetura, né? Sim. Na realidade, as pessoas às vezes na elas cidade... não sabem, mas elas respiram. mas elas respiram, né? Se prestar atenção, claro. a Tudo tua praça, comunica teu parque, a tua rua, teu prédio, é o teu vizinho, é toda essa coisa urbana. A mobilidade. A mobilidade, envolve tudo. Realmente. A comunicação visual nas ruas, nas cidades. Então, é tão amplo, é tão amplo. Então, eu digo, é o macro... chegando no micro, né? Eu adoro essa frase do urbano ao detalhe. Né? Por eu isso acho que é justamente a gente tem esse novo formato do programa para a gente trazer todos esses assuntos que a arquitetura comunica, né? Exatamente. Esse foi o nosso viés, o nosso grande viés. E que a arquitetura comunica, como tu disseste, Constanza, e de que forma ela comunica, claro. Né? E ela precisa, o reflexo de tudo isso precisa ser muito bem comunicado. E o Casa de Raiz nasceu também justamente pelo movimento que eu vinha fazendo no escritório, de participar de mostras, né, de estar mais em contato na ponta de tudo isso que acontece, é que eu comecei a perceber que também a comunicação às vezes não é bem feita, no sentido de mostrar o bastidor, mostrar o penso do profissional. Não só o final, né? Exatamente, não só o resultado final, porque... Sim, porque o resultado final é aquela maravilhosidade que a gente admira, né? Sim. Mas tem um processo gigantesco por trás. Então é bacana trazer esse olhar do bastidor para as pessoas leigas, assim como eu, também conhecer mais os processos, né? E, por exemplo, o ambiente de mostras, às vezes não dá tempo de tu abordar as pessoas e falar o que tu gostaria. Aquele conteúdo, né? É um trajeto ser percorrido, né? Então, às vezes, no próprio projeto em si, eles não conseguem perceber o que o profissional pensou para chegar naquele resultado final. Sim. Né? E às vezes não entendem e até não gostam, por não entender. Por não entender. E muitas vezes também acontece muito isso em mostra, que os profissionais não estão lá. Então, se eles não lapidam muito bem a menina ou o menino que está recepcionando e tentando traduzir o que foi pensado, qual foi o processo, muitas vezes isso se perde. Aí ele fica só um ambiente bonito, gostaram, não gostaram e já seguem para o próximo, né? Sim. Então, isso e às vezes, é uma falta. Por né? isso, não consegue absorver todo o conteúdo que o arquiteto, assim, fez com todo o amor e carinho, né? Com todos os detalhes possíveis. E a arquitetura que eu sempre procurei praticar, eu tenho 20 anos de mercado e ela é uma arquitetura mais conceitual. Né? Eu trouxe algumas fotos que sim, daqui a pouco já vamos passar, soltar elas, inclusive. Que foram ambientes que eu fiz em mostra e até alguns ambientes de clientes tem ali, que sempre tem um conceito muito forte expresso. Né? Essa foi a arquitetura que eu aprendi na academia e que eu sempre tentei fazer. Inclusive, nesses ambientes de mostra, eu fiz sempre ambientes muito conceituais. E hoje, o Casa de Raiz traz justamente isso. Quando a gente publica um projeto,
nós queremos o quê? Mostrar, tentar explicar o mais simples possível, porque tem essa tradução, né? Sim. Para as pessoas entenderem o conceito daquele projeto. E aí, quando elas entendem o conceito, e por isso é Casa de Raiz, então nós vamos a fundo nesse conceito, para que as pessoas entendam e conheçam quem mora ali e por que aquele projeto é daquela forma. Sim, né? Isso é e aí bacana. a gente faz o caminho inverso, né, da concepção, né, porque tu mostra uma imagem e tu mostra de onde ela partiu, e aí eu acredito que há o entendimento e as pessoas começam a perceber e querer para a vida delas algo pensado assim. Com certeza. Começa a valorizar mais também o profissional, que valorize, né, dá uma personalidade ímpar para aquela família ou para algo corporativo. Então, realmente, tu retrata... Não, continua. Não, tu retrata em cima dessas imagens que tu vai buscando ao longo do tempo e tu busca, né, esse conceito de uma maneira clara, eu acho que simples, para poder passar essa tua informação, né? Sim. E aí as pessoas começam a entender o que aquela arquitetura tenta resolver. Isso. Né? E aí ele começa a entender que é uma resolução, ele começa a entender que é objeto de um desejo, ele começa a entender que aquilo que é importante para ele pode estar expresso nessa casa. Então vem toda essa vertente, né, que é a intenção do site. E o que eu ia dizer antes é que os clientes hoje em dia eles já vêm com essa, vamos dizer, uma preocupação, uma necessidade de ter um projeto único e exclusivo, né? Então, bem, conhecendo os profissionais, eles conseguem ver, não, esse aqui realmente vai fazer um projeto diferenciado, bacana, com um estudo e embasamento por trás, né? Então, também, esses meios de comunicação nos ajudam a essa escolha realmente, assim, a se identificar com o profissional também. A se identificar, exatamente. Eu acho que também levando em consideração que como existe um investimento por trás disso, que não quer dizer que o arquiteto tenha que apenas fazer projetos caros, sofisticados, enfim. O arquiteto ele tem que ser visto como uma pessoa criativa sobretudo, e que consiga lidar com todos esses vários itens, né? Porque tu pode, como eu digo, tu pode ter uma solução perfeita de um ambiente e ele pode custar caríssimo e ele pode custar médio, ele pode custar um pouco mais acessível, mas o importante é que tudo foi muito bem pensado e solucionado. Então, o investimento é de acordo com o que o teu cliente pode investir. Né, com as disposições financeiras dele. Mas um bom projeto, ele vai ter um resultado impactante e tem que afunilar para a família, para o que ele quer. Né? Não adianta tu criar um projeto de um valor a mais do que ele está imaginando. Né? E o processo de conceituação, ele existe justamente por isso, né? Porque partindo desse conceito, aí se escolhe se isso está bem resolvido, por isso que eu resolvi tocar nesse assunto. Se tu consegue identificar todas as prioridades do teu cliente ali, né? Depois as escolhas vêm num plano. Então eu tenho a base pronta, eu tenho eu acho perfeito o projeto. Eu conheço esse cliente e por isso precisa desse tempo de projeto. Que também a gente comenta muito que às vezes o cotidiano, né? A contemporaneidade às vezes quer tanta rapidez e o projeto é um processo, ele precisa ter esse amadurecimento. Com certeza. Né? Às vezes o cliente vem querendo saber quanto isso tudo vai custar ou a gente nem fez o projeto e ele quer saber quanto que vai gastar. Esse tipo de coisa, se tu tem um bom conceito, primeiro a gente precisa desse processo e depois nós vamos fazer escolhas que vão vai ser ajustado ao teu investimento. Num outro plano. E eu tenho certeza que em qualquer um dos planos o teu projeto vai ser um sucesso. Com certeza. Porque o penso está pronto. Tu pensou, o pensamento, essa associação, a aprovação para quem tu está fazendo, que é fundamental. Não é uma arquitetura de cima para baixo. Olha, eu acho que tem que ser assim e tal. Não, eu acho que tem que ser muito bem conversado para chegar num ponto maravilhoso Até do projeto. porque o cliente, normalmente, ele tem alguma necessidade que ele está querendo resolver, né? Então, nada melhor... Tem uma dor.
né? Tem uma dor aí que precisa ser resolvida. Em primeiro lugar, antes da estética, né? E não só a estética, a gente acredita muito nisso. Claro, e não só a estética, como toda essa parte, tem que estar casada com a parte de funcionabilidade, com tudo, né? Um detalhe, por exemplo, branco no projeto, como às vezes eu comento com o cliente. Aqui nós vamos fazer uma superfície branca. Depois nós vamos ver se ela vai ser um mármore, se vai ser uma melamina, justo. né? E o que nós vamos usar. É importante a gente saber que vai ser branco. E depois nós vamos fazer os orçamentos e a escolha do material. Exato. E assim também tem um outro detalhe que é muito interessante para nós, Jaqueline, porque daí o cliente começa a entender que também as escolhas dele é um fator condicionante do resultado final. Com certeza. Né? Ele sabe, se eu investir um pouquinho mais, eu vou ter um resultado talvez um pouco mais rico. Com certeza. Mas se eu for pelo meio do caminho, eu não vou ter, talvez, não vou chegar na seara do luxo, mas eu tenho algo muito interessante. Sabe o que eu acho bacana? Eu acho bacana quando o cliente percebe isso e lá pelas tantas tu percebe que ele está falando inclusive até as suas próprias palavras. Porque eu acho que a cada projeto tu te envolve tanto, né? Que quando tu vê, mas tô falando exatamente como tu... Entende? Porque eu acho que daí existe uma clareza. E eu aquela identificação, exatamente nessa tua fala, esta clareza. Né? Eu acho perfeito isso. Primeiro... Desde o orçamento, eu faço o cliente entender que eu sou parceira dele. Sim. Né? Ele coloca um sonho sobre a mesa e nós vamos trabalhar em prol disso. Então, essa afinidade tem que existir. Tem que existir. Uma empatia é o identificação, número 1, né? Aquilo, novamente, assim como às vezes ele vem deslumbrado com uma coisa, eu... Talvez não esquece. É por aí. Sabe? Então, assim, não é, às vezes eu nem preciso dizer, mas é que assim, ele já tem um link que ele sabe que jamais a gente vai dar um passo durante o processo que não seja para beneficiá-lo. Com certeza. Né? E simpatia. Vamos ver as fotos, vamos ver Daqui se a pouco eu acredito que eles já vão soltar algumas fotinhos que daí são de projetos de mostra que são alguns projetos relevantes que eu selecionei lá, que a gente fez no escritório. Tem projetos de mostra e tem projetos de clientes, mas todos a gente consegue perceber um conceito bem exposto, né? Então, primeiro se percebe bem o que é necessário e a arquitetura vai acabar traduzindo isso. E vamos falar um pouquinho dessas mostras que tu participou. Me conta quais foram, como foram essas experiências, porque eu acredito que seja super bacana pro arquiteto poder participar, né? Constância, eu fui fazer mostra depois que eu já tinha 14 anos de escritório. Então, eu fui para fazer com bastante experiência, eu já sabia, conhecia bastante do mercado, e aí eu acabei me aventurando, né? Então, eu fiz primeiro Casa e Companhia em 2011, que a Jaqueline também fez, né? E depois eu fiz em 2013, 14, 15 e 16 eu fiz Casa Cor. Ah, legal. Né? Então, eu já tinha uma base de trabalho no meu escritório, e a mostra talvez foi para validar tudo isso, expor qual era a arquitetura que eu acreditava, né? Então, eu acredito que durante essas minhas participações eu fiz mais projetos que exibiam conceitos do que projetos voltados para o que o momento dizia. Sabe? O que o cliente... Porque tem esses dois segmentos, né? Mostra, a gente vê muito isso. Aquilo que é tendência, somente tendência, inclusive na necessidade, não só nos materiais, mas aquele projeto que, às vezes, o arquiteto traz uma linha já do próprio escritório que ele segue, né? Sim, com certeza. E é o momento do arquiteto realmente expor a sua personalidade na mostra, né? E aí vocês vão perceber que é um projeto muito diferente do outro. Né? Existem materiais que tu percebe que tem a ver com o nosso perfil, né? Que eu sempre digo isso. O profissional traz sempre um impresso algumas coisas que esse projeto fica bem personalizado, enfim. E outras que a gente vai criar a partir do que o cliente quer. Sim. Mas tu vai ver que a gente tem projetos bem diferentes. Então eu vou chamar o intervalo e na volta a gente vai mostrar essas fotinhos para ela e comentar tudo aqui para nós. A gente volta já. De volta com a Arquitetura e Design de hoje, já que a gente estava conversando um pouquinho sobre os projetos da Ellen, eu já abri eles aqui no meu celular para a gente trazer esse lado mais digital realmente para o programa e já vou começar mostrando sobre este ambiente que é uma cozinha. Olha que lindo! Eu fiquei assim
Aí, deixa eu até ligar aqui. Gostei muito das cores que tu usaste, que tem uns amarelos, uns toques de vermelho. Como é que é o conceito desse teu projeto? Esse era um home chef, era um espaço gourmet, onde um chefe de cozinha poderia receber os convidados na sua casa. Né? Então, era um... Vou até dar um zoom Era um espaço para um hobby do dono da casa. Então, era um lugar para ele reunir as pessoas à volta dessa mesa. E nós utilizamos bastante uma pegada retrô, né? Pode ver pelo mobiliário, enfim. E aí, eu fiz em parceria com um colega que também... tinha todo um suporte de marcenaria da família dele, né, que era o Renato Ferrari. Então, nós ele explorou bastante o mobiliário com design, e aí tem muito detalhe. Esse projeto foi com bastante riqueza de detalhes. Nós podemos criar muito aí. Foi bem interessante. A gente teve uma resposta bem positiva. Né? E este próximo aqui, que é bem muito diferente, legal. Bem conceito. Esse foi estreia. Foi estreia de Casa Cor em 2013. Ai, que legal. Sim, eu me lembro bem desse espaço. Era a bilheteria, né? Então, o espaço onde nós construímos era uma caixa, enfim, a maior parte era vidro. E nós criamos toda essa trama, né, que tinha uma iluminação, fazendo um fundo para essa bilheteria. O que era? Então, qual era o material ali, Ellen? Era vidro e na frente nós criamos uma trama que foi, na época, era algo que não se via muito ainda, mas era um recorte, né, em CNC. Ah, imagina. Foi difícil, inclusive, da gente conseguir para fazer desse tamanho. O resultado ficou lindo, né? O resultado ficou maravilhoso. Foi bem difícil da gente resolver a questão de executar isso. Tu foste uma das pioneiras para fazer isso em 2003. Sim, porque nós não conseguimos fazer os painéis, né? Imagina. O máximo, tinha um tamanho máximo para recorte. Tem determinado, né? Esse aí foi a última participação da Casa Cor, que eu fiz a revistaria e o cartonário da mostra na edição de 25 anos da Casa Cor. Que bacana. Esse espaço foi todo concebido dentro de um container. Sim. Então, isso legal. É um container, né? 15 metros quadrados. E a ideia era justamente isso, mostrar que mesmo sendo algo efêmero, como é um container, ele pode morar dentro dele. Claro. Se tu se utilizar, tirar partido da arquitetura, né? E linda essa poltrona. Nós conseguimos colocar iluminação embutida. Ficou muito bacana. Então, tudo aquilo que às vezes a pessoa se questiona em relação a container, foi bem resolvido aí, foi bem legal. E este, então? Esse era um dormitório, esse é um dormitório de uma cliente que na época tinha 4 anos, ia fazer 5. E ela fazia gosta balé. De rosa. Isso, ela fazia balé e ela queria um dormitório de princesa. Tem tudo a ver, né? Carruagem. E essa carruagem foi feita toda em fibra, desenhada por nós. Eu e o Daniel Moraes fizemos esse projeto. Que esse projeto acabou vindo de um cliente através da Casa e Companhia, que também foi um dormitório infantil que nós assinamos. E nós fizemos a carruagem toda em fibra para a menina guardar as fantasias que ela trazia da Disney, enfim, quando viajava. Ellen, adorei tua presença aqui hoje, adorei conhecer um pouquinho do teu trabalho e também da Casa de Raiz, que é o teu site. Sim, que é a parte digital. Casaderaiz.com. Fica aí então um convite para vocês entrarem, conhecerem todos os conteúdos que a Ellen Firmino posta por lá de novidades. Muito obrigada. Tá, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Adorei e desejo sucesso para vocês. Muito obrigada. E amanhã não, gente, amanhã é sábado, porque sextou hoje, né? Segunda-feira estamos de volta e vai ter vários assuntos interessantes para a próxima semana. Arquitetura e Design. Oferecimento CKS Incorporações. Construindo qualidade. E IDELI Ambientes. Essencial é ser você.